Beleza, então vamos dar início à nossa aula, tá? Só deixa eu lembrar aqui quando que vai ser o simulado. Então, o simulado dessa disciplina será o dia. hum, Já tinha falado, né? O dia 11, tá? O dia 11 será o simulado 2 aqui em sala de aula. Tá bom? Ok. Hoje vamos dar início, vamos finalizar em realidade a transferência de calor. Hoje vamos estudar transferência de calor por radiação, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Hum. Ok. Então, a gente já viu as diferentes formas de transferência de calor por condução, por convecção e agora por radiação. Lembrando que transferência de calor por condução é somente por, quando acontecem sólidos, sim, e utilizamos a lei do Fourier. Convecção, quando são fluidos, envolvendo líquidos e gases, e utilizamos a lei de, de Newton. Sim? E hoje vamos ver a questão da transferência de calor por radiação. A radiação é dada através de ondas eletromagnéticas, tá bom? E aqui temos duas leis. A lei de Stefan Boltzmann, que trabalha a taxa de radiação máxima sobre uma superfície, e a lei de Kirchhoff quando se está dentro de um espaço, tipo assim, dentro de uma sala, por exemplo. Sim? Então a gente quer ver como se comporta esse fluxo de calor por radiação. Então vamos ver aqui em que consiste a lei de Stefan Boltzmann. Ok, a lei de Stefan Boltzmann fala o seguinte, olha só, o fluxo de calor por radiação. Boa noite, pessoal que está chegando aí. É igual. Boa noite a todos. Ah, Jesus, que não está conseguindo entrar aqui, deixa eu ver. Minuto. Só. Rosalvo não entrou? Ah, que ele não está nesta sala. Que será? Pronto. Deixa eu ver se ele entra agora. Beleza.
O Thiago Leal já entrou ou não? Ok. Então vamos continuar aqui. Em que consiste essa questão da lei de Stefan Boltzmann? Esse fluxo de calor por radiação é igual ao quê? Ao produto de um termo aqui chamado de emissividade. Sim. Esse termo de emissividade é, em realidade, é uma propriedade muito das superfícies, e já vou explicar por quê, ok? E esse valor de emissividade, ele varia entre 0 e 1, tá bom? Vezes, temos aqui a constante, uma constante de Stefan Boltzmann, ou seja, que é um valor fixo. ¿Sí? Y ese valor fixo es de 5,67 por 10 elevado a menos 8 watts metro quadrado Kelvin elevado a 4. Tá? Vezes a área superficial, a área da superfície, vezes a temperatura dessa superfície elevado a 4. Lembrando que essa superfície digo, essa temperatura tem que estar dada em kelvins, ok? Então, essa é a lei de Stefan Boltzmann para calcular o fluxo de calor por radiação. Temos emissividade, que depende muito da superfície, a constante de Stefan Boltzmann, a área superficial e a temperatura da superfície. Ok. O que acontece com a emissividade e a absortividade? Ok, quando trabalhamos com ondas eletromagnéticas, podem acontecer, deixa eu ver se eu consigo ver melhor aqui. Aqui está melhor. Pode acontecer três coisas, digo quatro. Temos uma onda que ela vai bater em uma superfície. O que pode acontecer? Se o material for semi-transparente, pode ser que certa parte dela seja transmitida. Sim? Ou seja, atravessou o material e continuou, ou seja, ela é transmitida. Certa parte pode ser absorvida pelo material, e outra parte pode ser refletida, tá? Ou incidente, beleza? Então, o que acontece? Vou voltar aqui com a emissividade e a absortividade. Um espelho ideal, ou seja, ele vai refletir 100% da energia que ele recebe. Esse é um espelho ideal. Sim? Que temos um corpo negro, sim? Absorve toda a energia que nele incide. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui temos um corpo negro material. Ele, toda essa energia que entra é absorvida pelo material. Ela está aqui. Se a gente for descrever um corpo negro ideal, se a gente abrir um buraquinho, aqui um buraquinho nesse corpo, e entrar uma luz incidente, não vai sair daí esse, essa onda, porque o corpo negro ideal, ele absorve. Mas quando se aquece um corpo ideal, ele emite sua energia máxima. Aí saem todas, sim? A energia máxima, ele vai emitir todas as ondas que estiverem ali presentes, tá? Ok. Quando temos, quando a gente tem um fluxo de calor máximo, um fluxo de calor máximo é quando temos uma emissividade de 1, sim? Isso significa que
essa emissividade de 1 significa como se fosse um corpo ideal, de um corpo negro ideal. Então, enquanto mais se aproxima o valor de 1, significa que está se aproximando ao valor de um corpo negro, sim, de um corpo negro ideal. Quanto estiver menos de 1, falamos que esse material não absorve tanto, tá? Um espelho você ficaria como, professor? Oi? Um espelho, qual seria a emissividade do espelho? A emissividade de 0, tá? Tá bom? O espelho ideal, ele não absorve nada. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui vamos ver. Aqui tem alguns valores, sim, de materiais com emissividade, tá? Olha, folha de alumínio é 0,07. Um alumínio anodizado, 0,82. Cobre, ouro, prata, aço inox, são valores baixos. Agora observem aqui uma tinta negra, 0,98. Tá? Papel branco, 0,97. Asfalto, enfim. A pele humana, 0,95. Absorve bastante. Tá? O solo, a água e a vegetação. Então, temos alguns valores e essa emissividade, ela depende muito, sim, do tipo de material. Ok, agora o que acontece? Lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff é utilizada muito para quando a gente está, por exemplo, em um espaço a uma temperatura ambiente. Sim? E eu quero saber quanto equivale essa taxa de radiação desse espaço ali em que está acontecendo uma transferência de calor por radiação. Tá? Então, o que acontece? É a mesma equação. Observem que temos o valor da emissividade, temos o valor da, eh, da constante de Boltzmann. O pessoal ainda não conseguiu entrar, gente. Deixa eu ver aqui. O Rosalvo entrou? O Rafael também? Ou não? Entrei sim, professor. Obrigado. E o Rafael? Ah, tá. Já ele. Beleza. Ok. Observem que as equações aqui é a mesma equação da lei de Stefan Boltzmann. Temos a emissividade, temos a constante, temos a área superficial, somente que aqui temos agora outra questão. A diferença entre a temperatura da superfície elevado a 4 menos a temperatura do ambiente. A gente pode calcular, por exemplo, a quantidade de calor absorvida por um material, sim? Ou por um material que é semi-transparente. Essa quantidade de calor absorvida é dependente de um valor aqui, alfa vezes a quantidade de calor que está incidente. Então, temos um raio aqui, se uma onda eletromagnética, certa parte dela foi absorvida. Eu quero saber quanto vale esta energia ou essa quantidade de calor absorvida. Então, aqui eu multiplico por um valor que se chama absortividade. Sim, que também depende do material. Então, a absortividade vezes a quantidade de energia que está sendo incidente sobre esse material. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos já logo, de cara, para praticar.
A superfície externa de uma nave espacial no espaço tem uma emissividade de 0,8%. De 0,8, desculpa. Por cento não tem. Emissividade de 0,8. E uma absortividade alfa de 0,3. Se a radiação solar atingir a espaçonave a uma taxa, sim, de 950, então sabemos que esse valor, a energia solar está emitindo, certo? Então vai ser de uma luz incidente, tá? Incidente de 950 watts metro quadrado. Determine a temperatura da superfície quando a radiação emitida for igual à energia solar absorvida. Ok? O que acontece? Eu preciso calcular quanto vale essa quantidade de calor absorvida. Essa daqui é emitida, tá? Ok. Então, primeiro, observem que certa parte da energia solar, da radiação solar, vai ser absorvida pelo material. E aí, depois, eu vou calcular a temperatura em que essa superfície vai estar exposta. Então, muito bem. Então, vamos calcular primeiro quanto é absorvida. Absorvida é igual a absortividade vezes a incidente. Temos uma absortividade de 0,3 vezes 950 watts por metro quadrado. Os valores de absortividade e emissividade são valores adimensionais, ou seja, não vai ter alguma unidade ali. ...285 watts por metro quadrado. Que significa aqui? Que de toda essa energia que está sendo, que está sendo incidente pela radiação solar, tá? Somente 280, de 950, 285 está sendo absorvida. Ok? E aqui pergunta, qual seria a temperatura da superfície quando a emitida for igual à absorvida? Esta aqui é radiação emitida, tá? De acordo à lei de Stefan Boltzmann. Ok? Então, o que acontece? Esse valor seria igual à absorvida. Ou seja, que temos 285, tá? Watts metro quadrado. Sim. A superfície externa de uma nave espacial, tá? Não fala aqui sobre a área da superfície, então acho que vai ficar sobre a área da superfície. Ok, deixa eu ver aqui. Determine. Ah, tá, já. É porque já está sobre. Sim, já entendi. Ok. ¿Qué acontece? Este valor de radiação, ele deveria ser somente watts, sim? Como está watts por metro quadrado? Deixa eu só escrever de novo aqui. Este valor de radiação é somente watts. Então, o que acontece? A resposta que a gente está é por metro quadrado. Significa que
a gente tem a seguinte equação: de radiação sobre a área é igual a E, a constante, e a temperatura superficial elevado a 4. Este valor aqui é de 285 watts por metro quadrado, ok? A emissividade é de 0,8. A constante de Boltzmann, 5, agora esqueci como é o valor. 5,67. Esse valor tem que por 10 elevado a menos 8 watts metro quadrado Kelvin, sim. Kelvin a quarta. Vezes temperatura da superfície a 4. Ok? Muito bem. Eu preciso calcular a temperatura desta superfície. Tá? Eu vou ter que passar para o... Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto desses dois aqui e passar para baixo a dividir. Observem uma coisa, olha só. Watts com watts se elimina. Metro quadrado com metro quadrado simplifica, que ficou somente Kelvin elevado a 4. Tá? Então vou fazer, vou passar para outra folha porque isso está muito, já não dá espaço aqui. Espera aí. Ok, agora sim. Fazer esse produto, esse quociente. Nossa, deu valor enorme. Quanto deu para vocês? Falem aí o valor que deu desse quociente aqui. Ok? 6,28 por 10 elevado a 9 Kelvin elevado a 4. Pessoal, temperatura de superfície está elevado a um expoente que é 4. Como fazemos para isolar esse valor? Raiz Como quadrúpla. raiz quarta. Muito bem. Então, a temperatura da superfície seria a raiz quarta, sim, deste valor. Quanto dá? Quero que vocês façam na calculadora. Pessoal, lembrem que uma raiz
Isto aqui é igual a ter, tá? Sim. Então, lá na calculadora, vocês têm a teclinha do chapeuzinho, né? 2,5, Então, vocês vão colocar o valor, 2, né? 6,28 por 10 elevado a 9, sim? Isso aqui, o chapeuzinho, 1/4. A teclinha do chapeuzinho. Deu quanto? 282, né? Kelvin. Ok. 282 Kelvin. Eu quero saber quanto equivale isso em graus Celsius. É 273, né? Isso. 282 Kelvin menos 273. 9. Estamos, aproximadamente 9 graus, né? Ok. Então, a temperatura da superfície dessa sonda ali é aproximadamente de 9 graus Celsius. Tá? Muito bem. Vou voltar o outro lá. Oi? Pera. Não entendi. Professor, da onde Oi. que saiu aquele -8 que virou 9 positivo lá na 6,28 elevado a 9? Da onde que ele virou 8 positivo? Que eu não entendi isso aí. Esse aqui? Isso, que ele saiu da fórmula lá Aqui. -8 para 9 positivo. Não, porque olha só, ele está aqui no denominador. -8, certo? Espera aqui. Aqui, tá -8. Só que eu já fiz todo o quociente. 275 dividido em 0,8 vezes 5,67. Todo isso aqui dá esse valor. Ah, Tá? tá, perfeito. Eu não. Tá? Já faça na calculadora. 285 dividido no produto de 0,8 vezes a constante de Boltzmann. Tem Ah, na perfeito. calculadora aquele 1/4 bota o símbolo de divisão Sim. lá em cima. É. Uhum. Tá bom? Ah, tá. É isso mesmo. Dúvidas? Tem dúvidas nesse cálculo daqui? A maioria ficou com essa dúvida na calculadora. Como fazer? Deixa eu ver se eu acho a calculadora aquela que a gente fazia. Ah, você multiplicou, né? Multiplicou depois fez a divisão. Divide, é super de boa. Lembrando Né? que, tá bom? Então vamos continuar. Então, a dúvida da calculadora mesmo tem que praticar, ok? Mas deixa eu ver se eu consigo. Consegui deu- achar o resultado aqui, professor. Achei o Ah, já resultado aqui. achou? Achei. Não, porque hoje já ia colocar aqui a calculadora online. E essa No calculadora caso aqui online, no meu tá 281, mas arredondou para 282. isso. É que a calculadora online eu poderia te explicar e ver como poderíamos fazer melhor, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não achei não. Vamos continuar então, tá? Ok. Mais um. Considerem uma pessoa parada em um quarto que fica a 20 graus Celsius o tempo todo. Ou seja, uma pessoa está aqui dentro de um quarto em que a temperatura do ambiente sempre vai ser
20 graus Celsius. Já vamos botar essas temperaturas em graus Kelvin. Tá, 20 mais 273. Ok? Observa-se que as superfícies das paredes, pisos e teto das casas estão a uma temperatura média de 12 graus no inverno e 23 graus no verão. Ok. Temperatura da superfície daquela sala é uma média de 12 graus. Vamos, como aqui pergunta inverno, vou trabalhar somente com inverno. Já havia pergunta aqui que fala inverno, então vou trabalhar só com inverno. Então seria 12 graus Celsius no inverno. Duzentos e oitenta e cinco. Essa primeira temperatura é o que mesmo? A temperatura média, ó, essa primeira temperatura do ambiente, do ar dentro da sala. Quando uma pessoa está aqui num quarto, estou nessa sala aqui, a temperatura aqui do ar que está rodando é de 20 graus Celsius o tempo inteiro. Somente que as superfícies, como a parede, os tetos, as janelas, se no inverno tem uma média de 12 graus Celsius. Então aqui já seria a temperatura da superfície. Cláudio, não vai ter trabalho não, a prova vale 10 pontos. Ok. A área da superfície exposta, então temos aqui a área da superfície exposta, a emissividade e a temperatura média da superfície externa dessa pessoa são tantos. Aqui tem outra coisa, não é? Essa temperatura do ambiente, temperatura da superfície. Tem a do verão ali. Não, 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 aqui tem a do verão, essa do inverno e do verão. Ok. Tá. Aqui vamos ter que ver uma coisa aqui. Então, essa temperatura da superfície no inverno. Ok. A área exposta, ou seja, a área da superfície é de 1,6 metros quadrados. Sim. A emissividade é de 0,95. Tá. A temperatura média da superfície externa dessa pessoa, temperatura da pessoa, tem dados demais. 32 graus Celsius. Ok. Agora vamos ver o que está pedindo. Qual será a taxa de radiação entre a pessoa e as superfícies circundantes no inverno? Ah, entendi. Entre as pessoas e a superfície circundantes no inverno. Ok? Então está pedindo entre a pessoa e a superfície aqui no inverno. Ok. Aqui temos um caso de quando se está dentro de um ambiente. Quando se está dentro de um ambiente, tá? O que acontece? A gente utiliza a lei de Kirchhoff. O que fala a lei de Kirchhoff? Radiação será igual a emissividade constante de Boltzmann, área superficial, temperatura da superfície elevada a 4, menos temperatura do ambiente elevado a 4. Ok.
Muito bem. Sim. Temos tudo. Aí seria só calcular esse valor daqui. Tá? Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui. Ah, tá aqui. Ok. Então vamos lá. Os pisos, espera aí que eu estou tentando. É que está pedindo a radiação entre a pessoa e as superfícies circundantes no inverno. No inverno. Tá. Então vamos lá. Então vai ser a emissividade 0,95. Tem que ver entre quem está pedindo o valor, tá? 5, como é 5,67? Esqueço do valor. 5,67 por 10 elevado a menos 8. Área superficial 1,6. E aqui é onde a gente tem que ver a questão de que vamos assumir. Então vai ser entre a temperatura da pessoa, sim, 305, menos a da superfície circundante no inverno, 285. Aquela que falava lá do ambiente, não utilizamos nada. Agora, se tivessem falado entre a superfície e a temperatura e do ambiente, também pode ser, aí seria outro cálculo. Tá? Ok. Então, não Terrária, usa o de 20 graus, no caso. não, não vai precisar do 20 graus, porque aqui a Da pergunta é pessoa, outra. vai Entre a para pessoa e a e o... superfície, tá bom? Ok, façam esse cálculo aqui e me dizem o valor, por favor. Lembre que essas temperaturas estão elevadas a 4. Eu vou fazer o primeiro desse termo aqui, esses três. Tá? Não dá 7,4 não. Peraí. Eu vou abrir a calculadora do... Só para mostrar para vocês. Escrevam esse valor aqui embaixo. Vou mostrar como faz o cálculo. Esse daqui. Que eu vou colocar lá na calculadora online. É menos 8 vezes 10 é menos 8. Isso, a menos 8. Eu botei errado. Deixa eu vou... Já anotaram que eu vou colocar na calculadora online. Deixa eu vou lá achar essa calculadora online para mostrar o cálculo.
Eu achei 177. Quanto? 177? Mas vai para. Fica 177 ou 178? Deixa eu ver qual era a nossa calculadora online aqui. Eu achei isso. Uhum, deixa eu ver se a gente... Vou até deixar o resultado aqui para ver se vai bater. 177, pode ser. É isso Só mesmo? tô... É, só tô achando aquela calculadora que... Lembram da... Ah, achei. Pronto. Deixa eu ver aqui. No caso é 177 Kelvin. Não, Não, ele é watts. watts, né? Aham. Aqui temos. Vocês copiaram no valor, né? Deixa eu ver como era. Então, pessoal, é 8,61. Abre parênteses. Tá indo, não? Será que eu tenho que entrar? Espera aí. Parênteses. 8,61. Sim, 8,61 por 10. Aqui está por 10 elevado a menos 8. Fecha. Espera que está lentinho. Eita! Nossa, minha internet tá... De novo, peraí. Ai, Jesus. Aí no log não é 10 elevado, não? Oi? Aí shift log não dá 10 elevado, não? Shift log? Não. Aqui eu vou fechar esse aqui. Vezes, agora sim. Temperatura de 305 elevado a 4. Aqui, olha, esse daqui é para levar ao 4. A 4. Um espaço para frente. Feche parênteses. Menos, abro outro parênteses. 285. Aqui para levar a um termo. A 4 de novo. Jesus tem que entrar aqui nesse para. Pronto. Aqui. Feche parênteses. Você feche outro. Não. Ai, Jesus. Espera aí que acho que Você vai. apagou tudo? Não, ele é porque eu entrei com minha conta nesse troço. Espera ver se ele apagou. Hum. Ai, caraca. Espera aí, senão qualquer coisa volta. Com relação à prova, a prova vai ser no polo. Tem que agendar. Porque, Rodrigo, ali que você abriu, é na hora que você vai abrir lá no polo, no computador, entendeu? Aí vai falar que vai ser ali, mas tem que agendar presencialmente no polo, entendeu? Tem que ir ao polo para fazer a prova. Para você Ah, saber se é pela Sava que você vê, então, não não sabe pelo. mesmo, professor. Ele tá dando essa opção. Antigamente, quando fazia a prova via Teams, ele colocava
aberto aqui, no caso, no dia que o professor liberasse. Aí agora tá dizendo que tá Mas, no polo, mas tem ali também. Tanto que aquela uma. Pode ver que tem uma ali que não tem os campos para fazer a prova ali, que é presencial mesmo. sim, mas, por exemplo, quando você chega lá no polo, você vai entrar em um laboratório de informática e vai fazer essa prova entrando nesse ambiente. Ali fala ABS aqui porque você clica ali, mas ele é no polo, Ah, perfeito, professor. entendeu? Agradeço. É. Eu não sei o que aconteceu com essa calculadora, gente. Vou desistir. Fecha ela e abre de novo. Eu tô tentando isso. Vou escrever de novo. Ah, filho da... Esse aqui me apagou tudo, gente. Ok, vou escrever aqui de novo. Nossa, fiquei uma hora. Ó, Eu acho que é porque você clicou tantas vezes em Atualizar. atualizar, atualiza. ele tá atualizando. Aperta naquele X ali, ó, lá em cima. Aonde? Lá onde você apertou para atualizar. Não, mais pro lado. Ali, ó. Muda Não, aí. Tá, aí. Foi, agora vai parar. Não. Ai, gente. Bom, vocês estão tentando na calculadora de vocês? No meu tá, eu consegui botar certinho. Tá bom. Alguém mais fez? Eu vou fazer na minha calculadora da mão, tá? Essa aqui eu desisti e vocês dão um jeitinho lá de fazer nessa calculadora. Vou voltar aqui no exercício, senão a gente não vai sair daqui. Então, vou fazer aqui, tá? 8,61 expoente a menos 8 vezes 305 a quarta menos 2,85 a quarta. 177 watts. Muito bem. Todo mundo chegou nessa Beleza. resposta? Beleza? Todo mundo chegou aí? Tentaram fazer? Uhum. Ok. Então vamos lá para fazer mais um. Tá. Tentem fazer esse vocês. Ok? Deixar um tempinho para você fazer. Um conjunto de instrumentos tem uma superfície externa esférica de diâmetro de 100 milímetros e sua emissividade de 0,25. O conjunto é Oi? No caso, essa superfície externa da esférica seria a área, A só área que de no uma caso, esfera, no tá? caso, Pi diâmetro ao quadrado, tá? A área de uma esfera. Aqui. Tem que passar esses milímetros para metros, ok? O conjunto é colocado no interior de uma grande câmara de simulação espacial, cujas paredes são mantidas a 77 Kelvin. Ok? Ou seja, temos que a temperatura da superfície é isso. Se a operação dos componentes eletrônicos se restringe a faixas de 40 a 85 graus Celsius, qual é a faixa aceitável de dissipação de potência dos instrumentos? Então, tem que calcular a taxa de dissipação, não seja desse aqui. Ok? Tá. Acho que você tem uma resposta aqui. Tá, entendi. Façam para uma temperatura de superfície de 40, tá? Só. Essa aqui. Da primeira. Porque ele tem que tabelar. A gente tem que calcular todas as faixas aceitáveis de potência desses instrumentos. Ok? Então vamos lá. Deixa eu fazer com vocês. Diâmetro. o milímetro de 100 ele vai dar 0,1. Sim. Tá.
Aqui temos. 1 metro tem quantos milímetros? Um, mil. 1000, né? Metros. Então vai dar 100 dividido em 1000. 0,1 metro. Ok? A área da superfície. Eu vou fazer esse aqui, que é o melhor, o outro vocês fazem. A área da superfície seria π, o diâmetro, elevado ao quadrado. Metro quadrado. A emissividade de esse conjunto de instrumentos é de 0,25. Ok. O conjunto é colocado no interior de uma grande câmara de simulação cujas paredes são mantidas a 77 Kelvin. Se a operação dos componentes eletrônicos se restringe à faixa de temperaturas de 40 a 85, qual seria a faixa aceitável de dissipação de potência dos instrumentos? Vamos lá. Primeiro vamos para 40 graus. Então, a temperatura da superfície daquele de 40 graus Celsius mais 2,73. 313 kelvins. Ok? Temos a temperatura das paredes, 77, que seria do ambiente, K. Ok. Eu vou fazer somente, porque o que acontece? Ele tem uma faixa. Se uma faixa, a gente teria que fazer uma tabulação, fazer umas tabelas para 40, 50, 60, assim, entendeu? Até 85. E a gente vê como essa faixa aceitável da potência dissipada. Tá? Então, vamos fazer da primeira. Aí seria de radiação, 0,25 vezes a constante de Boltzmann, vezes a área superficial, e as temperaturas. Essa temperatura da parede já está em kelvins. Vou fazer esses termos aqui primeiro. Vamos lá. Façam esse cálculo aí final para saber quanto é essa potência aí de watts por radiação.
4, não, né? 4,25? 26? Deu? 4,25? Aham. Ah, É. tá certo. 4, Watts. 5, aí vai. Aham. Watts. Isso aqui. Então, seriam como se fosse de watts é número de potência. Tá? Muito bem, Patrícia. Então, vamos ver. O que acontece? Ele estava pedindo, como são várias faixas, então a gente poderia ter feito isso em Excel. Sim? O valor mínimo 40 e o máximo Depois você volta 85. lá. Oi? Depois você volta lá. Uhum. Pode copiar. Aí já explicou outro. Pronto. Pronto. Como isso aqui era uma faixa de temperaturas, a gente podia ter feito no Excel, sim? A cada 5 graus, ok. Tabulando, coloquei numa tabela, temperatura de superfície, calcula o valor da potência. Ó, a gente calculou essa que era de 4,26. Então, o exercício estava assim, a máxima taxa que esses pode fazer de 7,30 e a mínima de 4,26. Tá bom? Muito bem. É porque ali pedia para todos esses, então aí só podíamos fazer o primeiro, tá? Mas se vocês quiserem, podiam ter feito ali e a gente fazia um comportamento dessa potência ali com relação às temperaturas, tá? Ah, e aqui, por exemplo, eu poderia estar variando a emissividade. Esse é outro exemplo. Tá? Por exemplo, se a emissividade era 0,3, 0,2, 0,25. Aí está fazendo esse comportamento. Quanto maior for a emissividade, maior vai ser a potência. Óbvio. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional. Ficou claro? Na equação é diretamente proporcional. Ó, a gente Quanto tem maior, radiação, emissividade. Se aumenta a emissividade, aumenta a potência. São diretamente proporcionais. E a gente vê isso aqui. Olha, a cinza é uma emissividade de 0,3. A azul de 0,25. A laranjinha de 0,2. Então, quanto aumenta a emissividade, a tendência é que essa taxa aumente. E a gente vê pela equação que são diretamente proporcionais. Ficou claro? Beleza? Mais um para finalizar e vocês vão fazer esse exercício. Esse aqui. Façam esse exemplo 4 aqui. A constante de Boltzmann, esqueço de colocar ela aqui. Eu vou colocar na tabelinha que vou entregar para vocês. Façam aí 5 minutos, já volto, peraí.
Pode colocar o valor ali que achou. Pode colocar aqui no chat. A pergunta é a temperatura superficial. Professor, pode me confirmar se a área vai dar 0,785 metros? Espera aí, vamos ver. Faça aí, vamos. Depois eu vou fazer o gabarito. Eu ainda não fiz. Não, eu tô fazendo aqui só por via das dúvidas. Ah, porque a Patrícia colocou 0,625. Deixa eu ver. Oi? Você está querendo área superficial? É, eu achei um valor, eu queria saber Área se é o superficial valor certo. 0785. Ah, então é esse mesmo, 0785, é isso é mesmo. esse mesmo, valeu. Quem achar o valor já pode colocar aqui, tá É, bom? o... Vai ser que nem aquele esquema daquela outra questão, vai ser uma raiz quarta, mas só que ela vai Então, botar, está elevado a quarto, tem que tirar a raiz elevada a quarto. Isso mesmo. eu não sei se é esse valor aqui, mas eu achei 0,000163. Temperatura? Não, é Não. porque, eu não sei se é por causa da notação científica. Ah, bota ali mod 106? científico. É 106? Não sei, vamos ver. Deixa eu ver o que mais É, porque escrever acho aqui. que a notação científica deve estar bagunçando aqui, mas se for, deve ter sido 106 que eu achei. Vamos ver. E eu botei 150 dividido por 0,8 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8. E a Me dá incógnita, na a resposta, área, me né? dá a resposta Ah, em não, pera, não. Celsius. Não, eu esqueci de botar a área. Não, esqueci da área. Tá bom. Dá na resposta em Celsius, tá? Ah, tá, isso é. 43 Celsius. Patrícia colocou. Caio teve menos 19 graus Celsius. Aí que vamos ver. Professor, achei 87 graus Celsius, 360 Kelvin. Coloca no chat para a gente ver. A gente vai ver aí qual é a resposta, tá?
Beleza, temos ali menos 19, 43, 87. Vamos ver qual é. Mais 2 minutos, um É em minutinho. Celsius? É Kelvin que você quer ou é em Celsius? Em Celsius. E a gente teria mais uma aula semana que vem Eu acho com 19, né? transferência de massa, menos 19. Ó, tô vendo aqui É, uma questão que é indo mais para menos 19. Vamos ver. Só faltaria mais eu uma tô... aula de transferência de massa. A gente vai ver semana que vem. Tá? Acho que vai ser 2, porque tem muita matéria de massa que tem que dar. Mas a gente já conseguiu finalizar bem o tema da disciplina. Não esqueçam de de ler os exercícios lá, que está no ambiente da sala. A prova se baseia mais nos exercícios de lá, né? É, mas assim, fazendo os daqui já consegui fazer o de lá. Porque, Gleibson, o que acontece? Se foram criadas muitas salas. Então, teve um problema no Teams que espelhou várias salas da mesma disciplina, criaram muitas, e, e aí a gente não. Aí só ficamos nessa daqui, que foi uma das primeiras, tá? E por isso que tem esse monte de para poder entrar. Eu não consigo nem eliminar as outras salas. Ó, chegou alguém mais aqui. Muito bem, vamos fazer. Ok? Então vamos lá. Eu vou fornecer semana que vem, tá? Vocês vão ter ela para antes do simulado 2. Eu estou terminando fazendo acabar essas matérias e aí a gente já coloca lá nessas fórmulas. Ok, uma sonda interplanetária esférica de diâmetro de 0,5 metros contém eletrônicos que dissipam 150 watts. Se a superfície da sonda possui uma emissividade de 0,8, e não recebe radiação de outras fontes, como por exemplo o Sol, qual seria a temperatura da superfície? Vamos calcular primeiro a área superficial. Gleibson, na semana passada a gente fez só. Mas aqui no chat você pode ver, está nas gravações, tá? Ó. Aqui estão todas as gravações das aulas, são 9, ok? Da última, somente fiz o gabarito do simulado e a questão de terminar convecção, sim? Mas agora aqui sempre você entra por esse daqui. Quando você for aqui, você vê nos chats e procura aquele em que está, sim, onde foi gravado, e você vai entrar por esse chat aqui, entrando aqui. Para que não tenha problema, esse chat você pode vir aqui nos 3 pontinhos e coloca fixar. Quando você fixa, ele vem aqui que são as aulas certas. As outras são espelhos. Tá? Então, quando você clicar nos 3 pontinhos, ele vai fixar essa sala e vai ficar para você. Mais fácil quando entrar semana que vem, já vem direto por essa sala.
Ok, então vamos continuar aqui. Isso foi bagunça do Teams mesmo. Eu não tenho gestão no Teams. Tá? Ok, então vamos calcular primeiro a área superficial. O diâmetro é 0,5. Tá? Agora vamos fazer aqui. Ó, a radiação foi 150 a potência. Temos emissividade de 0,8. A constante de Boltzmann. A área superficial. E a temperatura da superfície elevado a 4. Fazer esse produto aqui do outro lado. Vou isolar temperatura superficial. Tá? Esse número que estava multiplicando vai passar a dividir, certo? Temperatura superficial elevado a 4 é igual esse quociente ali, deu 421 por 10 elevado a 9. Como está elevado a 4, preciso tirar a raiz quarta. Ou igual a ter, sim, 4,21 por 10 elevado a 9, eita, elevado a 1 sobre 4. Trum, tá? 255 graus, não, kelvins, certo? Como é kelvins, eu tenho que tirar 273 para Celsius. Menos 19 graus. Não, menos 18 graus. Ok? Temos a resposta ali. Menos 18 graus, tá bom? Pessoal, vamos deixar por aí. Quem chegou a menos 19, talvez porque usaram... eu usei todos os decimais. Eu acho que eu usei 0,085, não, 0,85 na área, pô. Isso não afeta não, né? Tá. 0, quanto? Eu botei 0,785 na área. Não botei o 4. Tá bom, não tem problema não. Ok, pessoal? Então vamos deixar por aí. Pô, professor, mas o gabarito também seria certo se a gente usa com o resultado que a gente deu, os menos 19 graus? Tá certo, não tem problema não. Óbvio que na prova, eu acredito que não vai estar assim de 1 grau de diferença, entendeu? As opções. Talvez Não, se tivesse por isso que eu 19, falei. menos 19, menos 18, ok. Tá? Mas assim, não vai ter uma de 18, 17, aí é sacanagem. Tá, tá certo o gabarito de vocês.
Menos 19, menos 18 aproximado, tá? Ok, pessoal. Deixamos por Valeu, aqui. professor. Uma boa Uma noite. boa noite para Boa todos noite, vocês. pessoal. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.